Existe julgamento após a partida? E se eu dissesse que, segundo o Espiritismo, ninguém será levado a um tribunal após a partida? Então, o que realmente acontece? Você já se perguntou o que acontece depois que deixamos este mundo? Ao longo dos séculos, muitas pessoas acreditaram que existe um grande julgamento aguardando cada ser humano. O momento em que nossas ações seriam analisadas e nosso destino decidido. Mas será que isso realmente acontece? Será que existe um tribunal espiritual, um juiz divino e uma sentença final? Segundo os ensinamentos espíritas, a resposta é diferente do que muitos imaginam. No Espiritismo, não existe julgamento no sentido de um tribunal que condena ou absolve. Não há um juiz apontando nossos erros ou decidindo nosso futuro. Isso não significa que nossas ações fiquem sem consequências. Significa apenas que a justiça divina funciona de maneira muito mais profunda, perfeita e amorosa. Para entender essa visão, precisamos refletir sobre uma questão importante. Se Deus é infinitamente justo e bom, faria sentido condenar seus filhos por erros cometidos ao longo de uma única existência? O Espiritismo ensina que não. Deus não pune por vingança. Deus não castiga por ira. Deus educa. Deus oferece oportunidades para que cada espírito aprenda, cresça e evolua. Mas existe uma lei que governa esse processo, a lei de causa e efeito. Talvez você já tenha ouvido a expressão, cada um colhe aquilo que planta. Essa frase resume muito bem o funcionamento da justiça divina. Imagine um agricultor. Se ele planta sementes de laranja, colherá laranjas. Se planta sementes de manga, colherá mangas. A terra não está premiando nem castigando ninguém. Ela apenas devolve aquilo que foi semeado. Da mesma forma, acontece conosco. Nossas escolhas produzem resultados. Nossas palavras geram consequências. Nossas ações retornam para nós de alguma forma. Não porque Deus esteja nos punindo, mas porque essa é a própria dinâmica da vida. Quando cultivamos o bem, criamos condições para experimentar paz e crescimento. Quando alimentamos o egoísmo, a violência ou a indiferença, produzimos sofrimento para nós mesmos e para os outros. Toda causa gera um efeito. Toda escolha gera uma consequência. Essa é uma das bases da compreensão espírita sobre a justiça divina. Mas o que acontece quando o espírito deixa o corpo físico? É nesse ponto que muitas pessoas imaginam um julgamento. Entretanto, os ensinamentos espíritas apresentam outra perspectiva. Ao retornar à vida espiritual, o espírito leva consigo apenas aquilo que realmente conquistou. Não leva riquezas, não leva títulos, não leva fama. Leva suas experiências, seus aprendizados e sua realidade moral. É como se todas as distrações da vida material desaparecessem, e então restasse apenas a verdade. Nesse momento, o espírito passa a enxergar sua própria trajetória com mais clareza. Aquilo que parecia importante perde valor, e aquilo que muitas vezes foi ignorado ganha um significado profundo. Pequenos gestos de bondade revelam sua grandeza. Atitudes egoístas mostram consequências que antes não eram percebidas. Não existe alguém acusando, não existe um promotor espiritual, não existe um juiz. O que existe é a própria consciência despertando para a realidade. E diante da consciência, torna-se impossível esconder a verdade de si mesmo. Mesmo durante a vida física, já experimentamos algo parecido. Quando ajudamos alguém sinceramente, sentimos uma paz interior difícil de explicar. Quando cometemos uma injustiça, muitas vezes carregamos um peso dentro de nós, mesmo que ninguém saiba o que aconteceu. A consciência está sempre presente. Segundo o Espiritismo, após a partida, essa percepção torna-se ainda mais intensa. Sem as limitações da matéria, o espírito compreende melhor os efeitos de suas ações.
percebe o bem que realizou, percebe também os erros que cometeu. E dessa compreensão surgem sentimentos diferentes: alegria pelas oportunidades aproveitadas, gratidão pelo amor compartilhado, mas também arrependimento pelas falhas e pelos sofrimentos causados. E aqui existe um ponto muito importante. O arrependimento não representa uma condenação eterna. Pelo contrário, é o primeiro passo para a transformação. Somente quem reconhece um erro pode corrigi-lo. Somente quem compreende uma falha pode aprender com ela. Por isso, a justiça divina não tem como objetivo castigar. Seu objetivo é educar. Não busca destruir, busca transformar. Não procura condenar, procura promover crescimento. Essa compreensão muda completamente a maneira como enxergamos a vida. A pergunta deixa de ser: o que acontecerá comigo depois da partida? E passa a ser: que tipo de futuro estou construindo através das minhas escolhas de hoje? Todos os dias estamos plantando alguma coisa. Plantamos através dos pensamentos, plantamos através das palavras, plantamos através das atitudes. Cada gesto deixa marcas. Cada decisão constrói caminhos. Cada ação participa da construção do nosso futuro espiritual. Por isso, a preparação para a vida espiritual começa agora, nas pequenas escolhas do dia a dia, na paciência que exercitamos, no perdão que oferecemos, na ajuda que prestamos, na honestidade que mantemos, mesmo quando ninguém está observando. Segundo Allan Kardec, especialmente em O Livro dos Espíritos e O Céu e o Inferno, os sofrimentos futuros não são castigos arbitrários, são consequências naturais do estado moral em que o espírito se encontra. Da mesma forma, a felicidade espiritual não é um prêmio distribuído por favoritismo, ela resulta da harmonia conquistada pela própria alma. Quanto mais o espírito desenvolve amor, compreensão e sabedoria, mais encontra paz. Quanto mais permanece preso ao orgulho, ao egoísmo e à revolta, mais dificuldades cria para si mesmo. Tudo acontece dentro das leis divinas, leis justas, leis perfeitas, leis que funcionam para todos, sem exceção. Talvez por isso a ideia de um tribunal espiritual perca sentido diante da visão espírita, porque não precisamos imaginar um juiz externo observando nossos passos. A própria consciência registra tudo. A própria vida ensina tudo e a própria lei divina atua constantemente. Mas existe algo ainda mais consolador nessa compreensão. Ninguém está condenado para sempre. Sempre existe a possibilidade de recomeçar. Sempre existe a oportunidade de aprender. Sempre existe a chance de evoluir. Não importa quantos erros tenham sido cometidos. Não importa quantas quedas tenham acontecido. Enquanto existe vontade sincera de melhorar, existe caminho. A justiça divina não fecha portas. Ela oferece novas oportunidades. Permite que cada espírito avance, aprenda e continue sua jornada. Por isso, quando perguntamos se existe julgamento após a partida, a resposta espírita pode ser resumida de forma simples. Não existe um tribunal que condena ou absolve. Existe a consciência diante da verdade. Existe a lei de causa e efeito. Existe a colheita natural daquilo que foi semeado. E existe, acima de tudo, o amor de Deus, oferecendo a cada espírito infinitas oportunidades de crescimento e evolução. E você, acredita que o verdadeiro julgamento acontece dentro da própria consciência? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Eu vou adorar lê-los. E se esta mensagem trouxe uma nova perspectiva para você, deixe seu gostei e inscreva-se para acompanhar nossas próximas reflexões. Nos vemos entre vidas.